Ora, uma vez definido o alfabeto da lógica de predicados, seguindo o mesmo passo de aprendizado da lógica proposicional, o próximo passo é o quê? Entender suas fórmulas. Como se criar fórmulas na lógica de predicados. Então, pela definição 6.2, antes de falarmos de fórmulas, temos que conhecer o conceito de termos, o conceito de átomos, para finalmente entender o que são fórmulas. E o que é um termo na lógica de predicados? Bom, então, por definição, o que é um termo? É o conjunto dos termos da linguagem da lógica de predicados, é o menor conjunto que satisfaz as regras a seguir. No caso, são duas regras. Qualquer variável ou as variáveis são consideradas termos, e se eu tenho n termos, T1, T2 até Tn, e dado f um símbolo para uma função binária qualquer, então a função em cima dos termos é um termo. Lembrando que, como vimos anteriormente, uma função aplica pegar um elemento de um conjunto de domínio e jogar para uma imagem, e retornar uma imagem para aquele elemento. Ora, o que é tomar o elemento de um conjunto x e jogar em y? É tomar variáveis. Logo, uma função aplicada a um conjunto de termos é, por definição, um termo. Devemos lembrar que as variáveis são representadas por x, y, zw, certo? E as funções por f, g, h. Além disso, a aridade de uma função representa a quantidade de termos que ela possui. Exemplos. Uma função unária, quando eu só tenho um termo. Uma função binária, tenho dois termos, ou duas variáveis. Uma função ternária, três termos, certo? E uma função renária é uma função que tem n termos, certo? Ok? É importante mencionar que também temos um caso especial de função, que é a função zero área. Então, uma função que não tem parâmetros, nós chamamos de constantes. Então, as constantes, no caso da lógica, são representadas por A, B, C, e seus índices, né? A1, B1, C1, A2, B2, C2, é um conjunto enumerável, que no final das contas são funções. Então, vamos a alguns exemplos de termos na lógica de predicados. Alguns exemplos de termos. 1. A variável x é um termo. Correto. Se observarmos a definição, as variáveis são termos. Lembrando, o que é um termo? É uma variável ou uma função. A constante a é um termo. Exatamente. Por quê? Porque ela é uma função zero-área. Toda constante é uma função sem parâmetros, sem termos, sem variáveis. Se f é uma função binária, então ela é um termo. Correto. Se g e f são funções ternárias e binárias, então ambos são termos. Correto. E vamos além, né? Se eu aplico função em cima de função, também são termos. Outros exemplos interessantes, se utilizarmos a linguagem da matemática, como, por exemplo, x, 9, y, 10, são termos, porque x e y são variáveis e 9 e 10 são constantes.
A adição, quando eu somo dois números, também é um termo. Observem aqui, ó, a composição de funções. Eu tenho uma adição aplicada a uma subtração. Também é um termo, é uma função sobre funções. Nossa próxima definição é de um átomo. O que é um átomo? O conjunto de átomos da linguagem da lógica de predicados é o menor conjunto que satisfaz as seguintes regras. Todo símbolo proposicional são átomos. Então, o que são átomos? São as proposições P, Q, R, S e seus índices na nossa literatura, certo? E se eu tenho um conjunto de termos, então a aplicação de um predicado também é um átomo, certo? Então, por exemplo, P em cima de T1 e em cima de T2 é um átomo, uma vez que o predicado me retorna verdadeiro ou falso. Como também eu posso valorar uma proposição como verdadeiro ou falso. Então, aqui a gente tem uma dica, né? O que é um átomo? É o que retorna verdadeiro ou falso, diferente de um termo, certo? Um termo são as variáveis e funções, ok? Alguns exemplos de átomos. O símbolo proposicional P, ele é um átomo, porque, por definição, toda proposição é um átomo. Se P é um predicado binário, então Pzinho, em cima de uma função e de um x, que são termos, também é um átomo, porque ao retorno de um predicado é um valor verdadeiro ou falso. Q, em cima de x, y, z, é um átomo, onde Q representa um predicado. Agora, G de Y, de F e de C não é um átomo, por quê? Porque G representa uma função, F de Y, X e Z também não é um átomo, porque F representa uma função, H da mesma forma, e os átomos, interessante observar isso daqui, os átomos não são termos, certo? Por exemplo, P de símbolo proposicional, a aplicação de predicados, como Pzinho e Qzinho, não são termos, uma vez que os átomos não são termos. Então, como estamos na nossa construção? Vamos lá. Lógica de predicados. O que adicionamos no nosso pacote, né? As variáveis. Adicionamos os predicados. As funções. Depois, criamos termos mais refinados, como os termos. Os átomos. E agora, vamos entender o que é uma fórmula na lógica de predicados.